Hello, leitores! Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Biblioteca de Bolso. Deixa eu procurar um filtro aqui que eu adoro, que eu amei. Achei esse filtro maravilhoso. E o que aconteceu, gente? Aconteceu que a gente não conseguiu fazer a live pelo canal do YouTube. Deu alguns probleminhas técnicos que sempre ocorrem. Deixa eu acender a luz para ver se fica mais claro. Deu uma melhorada. E a gente vai fazer a live por aqui com a escritora Célia. Então eu vou convidá-la aqui pra gente bater esse bate-papo sobre a construção dos personagens dela. Vai ser muito bom também. Então fiquem com a gente. Deixa eu convidar a Célia aqui. Ela ainda não entrou. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Oi, Jess, tudo bem? Que bom você por aqui. Vou esperar que a Célia entrar pra gente começar. Eu acho bem engraçado, porque a Célia demorou 7 anos para construir todos os personagens dela, gente. E pensa numa pesquisa que essa mulher fez e a força de vontade, porque ela pesquisou lugar, ela pesquisou personagens que ela queria colocar dentro, ela pesquisou as características. Então foi uma construção muito lenta. Então imagine o que foi esse livro no final. Eu li, eu tive o privilégio de ler, porque esse livro vai ser lançado agora. Então, a gente tem, assim, vocês não têm ideia do que é esse livro. Deixa eu chamar aqui a Célia pra a Célia aceitar. E a gente já começa a nossa conversation. Oi, meu Deus. Oi, Célia! Olá. Oi, o que foi isso? Tudo bem? Peraí, deixa eu tirar essa. Ok, tudo. Agora sim, né? É, Nossa, problemas técnicos sempre acontecem. comigo sempre acontece tudo. Eu não sei o porquê, mas eu não sei. É algum app que o meu telefone não tem. Eu até pedi ajuda ao meu marido para ele, e ele é expert em IT. Não conseguiu. Eu acho que também porque eu estava lá, atrapalhando mais. E aí, eu tentei também pelo, como chama? Pelo link que você mandou. Eu não sei. Não sei. Bom, pelo menos estamos aqui. Acontece. Eu Acontece com as melhores escritoras. avisei no YouTube, eu avisei no Facebook, lá no meu canal, e aqui também nos que eu tenho aí para família. Bom, a gente faz o que pode. O importante é a gente conversar. Depois eu publico essa live lá no YouTube também para ficar salva. Exato. Mas o importante é a gente conseguir fazer esse bate-papo e falar um pouquinho sobre a construção dos seus personagens, da Julia, do Grande, que eu sou apaixonada por eles. Não é? E Seja você luz. contar um pouquinho dessa trajetória de 7 anos que você comentou comigo, né, na construção desse livro, que, gente, é um sucesso. Não vejo a hora de lançar, ter o bebê nas mãos para a gente poder falar mais ainda sobre ele. Então, eu vou logo aproveitando e informando, né, as pessoas que estão nos ouvindo que, infelizmente, o meu livro não vai ser publicado esse ano como esperado, né, como a gente estava querendo e prevendo e pensando. Houve um problema na gráfica com a editora e blá, blá, blá. Infelizmente, não vai ser possível. Eu só vou saber, depois do dia 5 de janeiro, a previsão. Imagina a minha tristeza e frustração. Mas é a vida, Imagina. né? Sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. Eu estou tentando pensar assim, né? Agora, mas eu fiquei muito triste porque eu estou nessa expectativa já há vários meses. Na nossa primeira live, eu acho que foi há 6 meses atrás, a gente já tinha falado sobre o livro que estava para ser lançado agora em dezembro, da minha, talvez, viagem ao Brasil para lançar. E tudo isso por causa do corona, né? A gráfica deu problema por causa do Covid também. E esse ano é uma coisa que a gente não tem como Controlar. planejar muito, né? Mas aí eu já falo isso de antemão.
Qual foi a pergunta, Jéssica? Como foi que surgiu? Qual foi a pergunta que você fez? Conta um pouquinho pra gente, Célia, como que foi a sua ideia central? Quando você decidiu ser escritora, escrever um livro, o que que te despertou assim? Nossa, eu quero esse cenário, eu quero esses personagens. Qual que foi a inspiração para você trazer a vida? Que é uma pessoa, né? Os livros, os personagens são uma pessoa. Como que você deu vida a essa pessoa que só existia para você? Olha, na verdade, as personagens, elas meio que desceram para mim. Não foi que eu procurei um dia, pensei, eu vou escrever um livro, vou ser escritora, vou sentar e passar mais não sei quantas horas. Não foi assim. Eles vieram para mim, eles desceram, né? E a história, ela veio começo, meio e fim, sem muita... Oi, Rose. Ela tá falando oi, a minha amiga. Sem muita, assim, precisão, mas eles desceram. A ideia central veio, começo, meio e fim. Eu não busquei. E aí vem já, assim, o físico, vem o nome e vem, talvez também, eu acho que veio a profissão, sabe? E o lugar que foi em Nova York. E aí, um dos meus conflitos, meu Deus, como é que eu vou escrever um livro que se passa em Nova York se eu nunca fui, na época eu nunca tinha ido a Nova York, né? Aí, não vou pensar nisso não. Mas como eu falei na primeira live, eles ficaram assim me aperreando, falando comigo, eu tive que fazer, né, para poder também descansar, porque eles ficaram assim, permaneceram querendo sair. Mas a primeira coisa foi dessa forma, eles desceram mesmo, eles surgiram, não foi nada planejado, né? E aí Que depois. loucura! Foi. De repente, desceu, apareceu, olá, eu estou aqui, vamos contar uma história. Estamos aqui, né? Aquele grupo, assim. E aí, como alguns já sabem, eu tenho formação de pesquisadora, né? Você também sabe, eu fiz na Universidade Federal, eu sou formada em letras, e lá eu fiz especialização, eu fiz iniciação científica, e depois eu fui fazer o mestrado antes de vir para cá, de vir morar aqui na Suécia. E eu tenho essa formação muito acadêmica, com muita pesquisa, muita organização. E aqui eu tive que completar o meu curso também, para poder trabalhar como professora, né, de línguas. E aí, o que acontece? Eu também tive que pesquisar muito. Então, isso está muito assim, presente na minha pessoa, vamos dizer assim. O seu DNA. Meu DNA Então, eu pensei, bom, se eu for mesmo escrever esse livro, eu vou ter que pesquisar. Então, assim, a pesquisa, para mim, é o que desenvolve tudo, né? Primeiro vem a ideia, eles baixam mesmo. E como eu não tinha esse... Porque, como eu já falei antes, isso não é uma receita de bolo, não é um diário, né? Você tem que capturar como chama? A atenção do leitor e da leitora. E para isso você precisa de estratégias. Não é nem uma pesquisa acadêmica, como eu fiz várias na minha formação acadêmica. Não tem... A questão da pesquisa ajuda muito nessa trajetória, mas a escrita é totalmente diferente. E eu nunca tinha... Eu já estudei muito literatura, eu adoro literatura, eu leio compulsivamente. Mas eu nunca tinha feito um curso de criação... escrita criativa, né? Então eu fui pesquisar sobre a escrita criativa. Então, que eu... É mesmo? Sim, muito. E um dos autores muito... que eu até, como chama... recomendo para quem quiser começar a escrever, tem vários, né? Eu tenho aqui o The Writer's Journey, a jornada do escritor. Mas esse aqui do Stephen King é um memoir, né, que chama On Writing, sobre escrita. Eu não gosto muito dele como autor, porque ele faz terror e ficção científica. Não é muito a minha praia. Eu leio porque como autora agora, né, a gente tem que ler, eu acho que de tudo, mesmo que não goste, para você saber
os mecanismos, o que você gosta, o que você não gosta, o que você vai escolher para o seu próprio texto. Então eu leio, eu já li o Stephen King, mas não é assim o meu gênero predileto. Mas esse livro é sobre como escrever. Aliás, foi uma escritora que me indicou, uma escritora americana, que eu também gosto muito dela, e eu escrevi para ela, e ela disse, olha, se você quer começar a escrever, leia esse livro. Aí eu comprei na hora. Que legal, olha que dica de ouro, né? Dica de ouro, e é uma bíblia, assim, para quem quiser escrever. Realmente é. Aí, já que a gente está falando de personagens, eu vou começar aqui com um trechinho do texto que ele escreveu. Eu traduzi para o português, bem rapidinho, só para a gente começar sobre o que é personagem, já que a live é sobre isso, né? Ele fala assim, sim, na página 195, o meu trabalho e o seu é de se certificar de que essas pessoas, essas figuras fictícias, se comportem de forma que, ajude a história, e 2, que pareça razoável para nós, dado que sabemos sobre elas e também o que sabemos sobre a vida real, claro. Aí ele fala assim, e se você fizer o seu trabalho, as suas personagens emergirão para a vida e começarão a fazer coisas por conta própria. E eu escrevi, verdade, porque depois que você começa toda essa pesquisa, todo esse trabalho de busca, como você vai formar o personagem, eles começam a ter própria vida, a vida própria, sabe? Eles começam a te dizer o que fazer, o que escrever. Teve até um episódio muito engraçado que aconteceu comigo, que a minha irmã, sabe que é verdade, a minha irmã Neide, eu acho que ela tá por aí, que eu conversava muito com ela na época que eu estava escrevendo, e você que já leu o livro, você sabe, eu planejei, na verdade, o primeiro beijo dos personagens principais no mercado, na cena do mercado, que você sabe qual é. Mas eu estava assim, né, ainda na metade do livro, e aí o Grant, que é o personagem principal, né, que é esse aqui, eu vou falar também da biografia, que o avatar é o Robert, é o Kennedy Jr. Ele desceu para mim, eu estava no meu quarto, e ele desceu para mim e disse assim, não, Célia, o primeiro beijo não pode ser no mercado, ele tem que ser antecipado para depois da reunião. Você sabe qual é a cena? Na porta do Met, na porta do museu. Aí eu falei, não, eu já organizei tudo. Porque foi assim, vou ter que te interromper. Eu quase surtei nessa cena porque eu não estava esperando. Eu estava esperando uma briga, eu estava esperando uma discussão, porque eles estavam. Ela estava falando assim, né? Eu falei, nossa, ele vai surtar com essa mulher. De repente, eu falei, não, mentira que isso aconteceu. Mas não foi culpa minha e não foi ideia minha. Eu te juro. Ficou muito bom, foi demais. Eu dava risada no livro. Ele falou, não. Então, assim, é como esse autor, o Stephen King, ele fala, se você fizer seu trabalho bem, eu acho que eu fiz porque ele desceu para mim e disse, não, vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito. E ainda me explicou o porquê que seria melhor o efeito eu adiantar a cena. Então, assim, parece loucura, mas não é. Ou é? Bom, então, assim, comecei com essa parte, né, do Stephen King, que é muito, muito bom, assim, o que ele fala, todas as dicas que ele dá. Tem um outro livro que eu tô lendo, eu não acabei de ler, que é Roteiro, do Sid Field, que ele também fala, tem um capítulo sobre personagens e a dimensão interior e a dimensão exterior que tem que ser explorada. E esse livro também me ajudou muito, que é os traços dos personagens, que tem até dos vilões, né? Olha só, o que até tá marcado aqui. O vilão apaixonado. Quais são os traços de um vilão, de um assassino, por exemplo. Então, eu tive que estudar tudo isso. Por exemplo, aqui tem dizendo, um assassino, ele conhece a sua vítima muito bem. Por exemplo, é um dos traços de um assassino. Então, como o meu livro ele tem uma pitada de suspense e tem um vilão,
Então, eu fui obrigada a também pesquisar, né, essa dimensão de um vilão, de um assassino, porque não dá para você entrevistar ou ler biografias. Uma coisa que eu também gosto muito é de ler, não é que eu goste muito, é que eu gosto, na verdade eu gosto muito de biografias, mas é muito bom também você ler biografias sobre pessoas que vão inspirar as suas personagens, né? Então, como eu postei hoje, o meu herói, ele tem... O avatar dele, ele é baseado no John Kennedy Jr., que é o falecido, né? Então, eu li essa biografia de um amigo dele, da faculdade, que contou como era quando ele estudava na Brown, em Nova York, porque o Grant, ele é nova-iorquino, vem de uma família tradicional, então ele tinha muitos traços do falecido aqui, do bonitão, que eu acho ele assim, maravilhoso. Né? E aí eu li todo esse livro sobre ele, e o livro sobre ele também, e sobre a esposa dele, que a assistente dele escreveu, eu também li. Muito bom, assim, dá muita perspectiva, muita inspiração sobre os detalhes da... Porque você tem que fazer, né, uma biografia antes de começar a escrever. E para minha heroína, na verdade, essa aqui é a avatar dela, que é uma modelo daqui sueca que se chama Minnie Aden. Mas a Minnie Aden, ela é modelo, e a minha personagem, ela é arquiteta, né? E ela herdou a empresa de arquitetura do pai dela. Então, eu me inspirei muito na Ivanka Trump, antes dela ser a primeira filha, dela ser eleita, né, pelo pai. Esse livro ele foi lançado em 2010, então eu li faz muito tempo, muito tempo. Mas ela aqui também, ela fala muita coisa legal sobre como é a vida de uma mulher numa empresária, né, no mercado masculino. Então, assim, foi muito bom eu ter lido essa perspectiva da Ivanka, porque também me deu muita inspiração para a minha personagem, já que ela também assumiu a presidência da empresa do pai dela de arquitetura, né? Então, assim, e também muitas entrevistas com a Ivanka e tudo mais, assim, muito, muito bom. Entrevistas é muito, muito bom também, assim, dá muita perspectiva. E como ela é arquiteta, eu tive que ler sobre arquitetura, aí eu comecei com esse livro aqui, sobre arquitetura, de Moshe Safdie, Global Citizen, muito bom, como ele projeta. Eu li esse livro também, Inspiration and Process of Architecture, muito bom. E li outros livros que eu não pude pegar na biblioteca, então eu copiei e li, fiz a minha pesquisa, porque ela é arquiteta e eu sou professora, então eu tive que me informar desse universo para poder fazer uma base, né? Então, para mim, a palavra-chave na escrita, o que tem por trás dos personagens é pesquisa. Muita pesquisa. Muita pesquisa mesmo. É isso. Sim, até por isso você levou 7 anos, se eu não me engano, né, para terminar o livro. Foi mais. Eu estava conversando com uma amiga minha sobre jardinagem, a minha irmã também está falando. Sim, eu tive que ler sobre jardinagem, porque vocês sabem que tem, né, esse cenário aqui, que é um dos principais, né, que eu fui visitar também, fez parte da minha pesquisa, eu fui a Nova York visitar, e esse cenário, que é a casa do Grant, é rodeado de pastos, de jardins, e a Julia, ela vai fazer uma casa de chá, vai projetar, e eu tive que ler sobre jardins também, né, e tem um personagem que você sabe... Eu precisei saber sobre jardinagem, então eu tive que pesquisar. A minha sogra, ela é jardineira, ela tem um jardim imenso, sempre adorou rosas, ela cultiva, ela tem horta, então eu também tive dali uma inspiração. Eu pude me inspirar na minha sogra também, né, porque ela gosta muito disso. E eu li muito. Ainda bem que eu gosto de ler, né, porque senão não daria, não. Olha, tem que ler muito, Verdade. tem que ler muito.
para você poder buscar o que é seu, né? O que é dos seus, não seu, dos seus personagens, para você dar a vida que eles têm que ter, né? Aí depois disso que você Sim. pesquisa muito, você também faz uma ficha da personagem. Essa aqui foi uma dica da Jodie Hedlund, que eu li um livro dela, e na página dela, ela tem esse fichário que é enorme sobre as personagens. Então, antes de você começar a escrever, você tem que ter o perfil de cada pessoa. Ela é personagem. Mesmo que isso não vai entrar na história, mas as ações dele, delas, das personagens, vai depender do histórico que ela teve na infância, na adolescência, né? E para você ter o porquê deles se comportarem daquele jeito, no ponto que você começa o livro. Mas a história, na verdade, começa ali, mas a história das personagens começa bem antes, né? Oi? Sim. Então você preencheu uma ficha inteira, De cada respondendo todas as características que você queria dentro do personagem? personagem, olha só, tem várias, mas eu traduzi só alguns, porque tá em inglês. De cada personagem? Cada personagem, sim. Aí vem nome, idade, altura, peso, tipo do corpo, o cheiro, textura da pele e das mãos, as roupas frequentes, cor dos olhos, o estilo, a linguagem, características, claro, se é tímido, se é arrogante, a personalidade, né? Traços admiráveis, Sim. quais são as qualidades, os medos, os maus hábitos, a comida favorita, os livros favoritos, a experiência mais dolorosa, motivação, o que ele ou ela quer na vida, o conflito interno de cada um e o pior defeito. Tem vários mais, mas eu traduzi alguns para contar para vocês. Então é isso. Então tem toda essa fichária, é uma ficha que você faz de cada personagem que vai te ajudar na escrita, né? A partir da, porque ele não pode reagir como qualquer pessoa. Toda situação você tem que pensar como é que esse personagem reagiria, o que é que ele ou ela vai fazer, né? Com o que é que a pessoa dela, como que ela vai resolver esse conflito. Então tem que ter toda essa bagagem. Porque não é você. Personagem é um personagem, é uma personagem, é outra pessoa, né? Eu vou dizer pessoa fictícia, né? Mas, assim, é um trabalho muito grande de pesquisa, né? De construção, né? Na verdade. Sim, É isso. é verdade. E você comentou, e eu não quero perder essa pergunta, né? Sobre a flor que você inseriu, né, dentro do seu livro. Como? Ela é muito peculiar, ela não é a flor que você colocou no livro, né? A planta lá. Uhum. E aí ela é peculiar, ela não é qualquer planta, não é uma planta que você encontra em cada esquina. Uhum. Da onde que vem a inspiração para ser uma espécie tão rara, tão difícil de ser cultivada? Da onde que veio esse detalhe que se quis colocar no livro? É porque eu gosto muito, eu não vou dizer qual é a flor, eu gosto muito dessa flor, né? Eu gosto muito dela. É mesmo? Eu gosto muito, eu tenho. Costumo cultivar, assim, aqui em casa. Não que eu tenha jardim. Eu tenho jardim, mas eu não cultivo. Eu não sou boa de jardinagem. Mas as que eu tenho dentro de casa, elas florescem bem. Aí dizem que eu tenho até as, como chama? Green hands. Eu não sei como mais que fala. Boa mão para plantar, assim. Mas eu não é bem a minha praia, não. Eu gosto de flor dentro de casa. Então, esse tipo, eu gosto. Então, eu pensei, eu vou procurar, porque tem vários tipos. Uma que, que case com todo o conflito. Eu não vou dizer qual é, mas tinha que ser... Não pode, é spoiler, não pode contar. A forma dela tinha que ser simbólica, digamos assim, para a mensagem, né? Para o que eu queria que quando a pessoa recebesse, aquela mensagem fosse entendida assim que a flor fosse vista.
Entendi. Aqui tem muita Entendi. flor, né? Aqui na Suécia, no verão, eles plantam por todo lugar. Então aqui eu tive acesso a diferentes tipos de flores, digamos assim. Mas Ivaneide, é um enigma, não pode contar. não posso contar, mas é que eu gosto muito desse tipo de flor que tá no enredo, né? É isso. Bom, aí é isso. Aí eu contei pra você um pouquinho dos personagens principais, né? Já para o meu vilão, é, eu tenho. O vilão, gente, olha, quando lançar o livro, a gente vai vir falar a data certinha, quando a Célia tiver essa data. Eu vou desafiar, vou fazer um desafio. Quem descobrir quem é o vilão, a gente vai dar um prêmio, porque eu não descobri. Quando que eu descobri, eu quase me enforquei no pé de cebolinha, porque eu não acredito nisso. Uma... Não é possível que era essa pessoa. Então, as meninas, eu tô com parceria com você e com outras lindas, como chama? E que tem guia literários, né, que estão fazendo também a divulgação, estão lendo e fazendo a divulgação, porque eu achava que o livro ia ser publicado agora. Eu falei, não, agora eu posso mandar para as meninas para elas já irem percebendo e fazendo, né, a resenha e tudo mais. E todas falam para mim, porque vocês mandam para... Quero saber se você vai adivinhar Perdida em Livro. Perdida. Porque, nossa, eu fiquei muito... Assim, não, eu não consegui imaginar nenhum traço. Nenhum traço dessa coisa. Não consegui. Pois é, aí todas que já leram, escrevem, e as minhas leitoras beta. Aliás, eu quero mandar outra vez beijos para minhas leitoras beta, que me ajudaram muito nesse processo, já que a gente está falando de personagem, eu estou sempre perguntando, né? Estava perguntando para elas, e aí, o que você acha dessa personagem? Elas foram também me dando muito feedback, especialmente a minha primeira leitora beta, que é uma escritora também de romances de época, a Edileuza, me ajudou muito, ela me deu muita força, muito feedback, isso é muito importante, porque ela já escreveu, tinha escrito já assim, uns 3 livros ou 4 na época, ela já tem uns 5 ou 6 já. E a minha irmã também, que também me deu muita força, que não gosta muito desse gênero, mas gostou do livro, e a minha amiga Keila, são 3 pessoas totalmente diferentes, e ninguém que leu o livro adivinhou quem era o vilão, ou a vilã, quem sabe. Ufa! Eu fico feliz porque eu não fui a única, né? Imagina se eu fosse a única que não tivesse descobrido, eu ia ficar muito... Não posso falar a palavra, vai ficar muito brava comigo. Não pode falar. Mas olha, este autor aqui, Edgar Allan Poe, gente, olha, eu não gosto de ter... Ele é muito incrível. Esse escritor, ele é sensacional. Essa antologia de contos, ele é magnífico. Ele é muito bom. Ele é maravilhoso. É muito rico, é muito denso e é muito... É denso, é rico, mas é conciso ao mesmo tempo, porque é um conto, você não tem, né, todo aquele espaço para... A gente está escrevendo aqui. Eu fico rindo com os comentários das meninas. Mas assim, ele me inspirou muito para o meu vilão. Ou vilã. Gente, o vilão... Cara, gente, vocês precisam ler o livro, é sério. Ele precisa ser lançado o mais rápido possível. Vamos pressionar essa editora aí pra gente conseguir. Porque a hora que eu descobri que chegou lá no final, eu falei assim, não acredito. Não acredito. Foi totalmente inusitado. Eu não tinha lido. Eu não tinha lido nenhum personagem. Ele ficaria orgulhoso. Olha, nem filmes, vou falar a verdade, nem filmes, porque também eu gosto muito de livro de suspense, de filmes de suspense. E nenhum eu assisti nem li com essas características. E envolver o personagem. Cara, eu vou fazer, quando lançar, eu vou fazer um sorteio que vai ser quem adivinhar. Tem que ser honesto, né, gente? Porque depois você lê o livro, né? Porque eu não consegui, e eu sou coach de desvendar mistérios. E esse mistério ficou misterioso até a hora que a escritora quis revelar, porque eu não consegui matar a charada. Ótimo, ótimo. Mas então, eu tive que ler muito, né? Porque eu fiz entrevista com um arquiteto, porque a minha personagem principal, ela é arquiteta, então você tem acesso a diferentes pessoas. Mas é um psicopata, vai ser meio difícil você conversar.
Mas aí eu vi muito documentário no Netflix. Na Netflix tem muitas, e eu não gosto de ver aquelas coisas sobre crimes, assassinatos, mas eu me forcei e ainda me forço a ver, porque ali você também se inspira, né? Porque é como o Stephen King, ele fala, você tem que fazer um personagem que seja razoável para o que a gente conhece na vida real. Você não pode fazer uma coisa totalmente... porque não é... O meu gênero não é ficção científica. Ah, minha mãe, Verdade. tem que ler. Olha, aí eu li muito... eu li a trilogia desse autor aqui, que é o William, eu não sei se é de Yellow, da Yellow. Todos os três dele é suspense também, tem assim um vilão. O segundo livro foi feito o filme com Richard Gere e com o Edward Norton. Primal Fear, o nome do filme. O Hannibal Rising, eu não tinha lido, eu estou lendo para o meu segundo livro. A minha irmã, eu também, a minha irmã. Não é do gênero delas, não, eu acho, mas elas querem ler. Então, fico feliz, né? Olha, então, o Silêncio dos Inocentes, né? É uma trilogia, tem esse, Hannibal Rising, O Silêncio dos Inocentes, que eu também li, eu li esses dois, e tem o Dragão Vermelho, The Red Dragon, que eu ainda não li, eu não comprei, eu comprei esses dois. Mas eu já tinha terminado o livro, isso aqui é para o meu segundo livro, né, que eu estou me inspirando, porque esse vilão, ele é muito inteligente, ele é muito bom. Mas eu tinha visto o filme, então antes de eu fazer de eu escrever o primeiro livro, então tem uma coisinha. E o Milton, Paradise Lost, o Paraíso Perdido do Milton, é muito bom. Isso tudo é um poema. Eu li só 2 capítulos. Poema? É um poema. Eu li 2 capítulos quando eu estudei inglês aqui, que eu completei o meu inglês aqui também, e o professor pediu pra gente ler o capítulo 2 e o capítulo 7. Menina, é tão intenso que eu ficava amedrontada. Eu estava lendo e alguma coisa assim, houvesse algum tipo de ruído, eu me amedrontava, porque ele faz uma... Eu devia ter o lançamento. Larissa, tá vendo? Então, ele fez o Lúcifer, que é o diabo, tão bem escrito, ele é tão majestic, ele é tão idolatrado pelos outros demônios nesse Paradise Lost. É assim, magnífico. É lindo, é um poema, mas assim, é assombrante mesmo. Ele é que nem o Edgar Allan Poe, é muito assim... Profundo. Quando você fica com medo. Eu fiquei com medo quando eu escrevi. Mas assim, é muito bom, a Neide tá rindo. Não, mas então assim, você tem que ler muito, né, para você ver o que já tem aí. Os clássicos são muito importantes, eu acho. E os vilões de Shakespeare também são muito bons. Aí você vai pegando o que é, né, e cria o que é seu, porque tem que surgir o que é para a sua história, o que vai servir como, eu vou falar, a Bíblia fala aqui do writing, tem que servir ao seu propósito, né? Não é copiar, claro que não, mas você tem que... Mas aí você tem que aprender. E como é que você aprende? É lendo quem já fez. Verdade, verdade. Né? Um bom escritor tem que ser um bom leitor, Célia? Ele tem que ser um ávido ou ávida leitora. Ou ela tem que comer livros. Não é ler. Verdade. É comer. O meu último... Tá aqui ele. Tá atrás do meu. Acabei de ler esse Chasing Cassandra, Por Amor de Cassandra, que a Pri é uma também queridinha que está fazendo, que já leu também o livro, que está fazendo também a divulgação. E ela tinha falado sobre esse livro no canal dela, eu disse, eu vou ler. O histórico, ele não é... Como você sabe, eu escrevi, né, um contemporâneo, mas eu gosto do histórico bem escrito, com pesquisa, sabe, com conteúdo, sabe? Eu gosto de coisas assim.
E aí eu li esse livro da quinta para sexta, e trabalhando, que a gente está trabalhando em casa. Mas aí eu comecei e o livro me fisgou, aí eu comi o livro literalmente, no outro dia estava pronto, e ele tem mais de 300 páginas, Bom, sabe assim, porque, e eu tô relendo as partes boas. Não, então, a sua pergunta, né, tem que ler muito, tem que ler, não dá, senão, como, né, vai vir as inspirações, você tem que saber, é como Carpenter, é outro autor ou autora que eu não lembro, também sobre teoria criativa de escrita. Você é que nem carpintaria, você tem que ver como é que o mestre ele trabalha com a madeira, né? E faz o móvel. Para você, antes de você fazer o seu móvel, você tem que ver como é que o mestre faz na ovelaria, né? É a mesma coisa, você lê os mestres, né? Os seus preferidos, para você ver o que é, quais são as técnicas. Um dos que me inspira muito é o Dan Brown, porque ele tem mistério. nossa, que é. Ele tem Sim, mistério. que ele é um escritor E maravilhoso. assim, essa coisa de quebra-cabeça, você viu que tem no meu livro, eu adoro. É verdade, tem um quebra-cabeça aí bem feito, assim, na verdade, Também né? no Dan Brown e também no Daniel Silva, que é também nessa mesma linha do Dan Brown. É um autor também bom, muito bom. Agora, o meu, ele tem romance, né? Como vocês sabem. Então, são essas as autoras que me influenciaram muito. A Linda Howard, que ela tem romance com suspense. E também a Jane Ann Krantz, que é a minha favorita. Essa aqui. Eu tenho todos os livros dela, quase assim. E como elas têm romance, então, assim, eu tenho que ler, porque elas estão sempre inovando também, né? Para a próxima história, não tem nada a ver com a sua primeira história, sabe? Não ser uma coisa repetitiva e, sei lá, que seja uma outra viagem, né? Porque ler um livro é Sim, viajar, né? Você sabe. verdade. É isso. É viajar. É muita pesquisa. E me conta um pouco, por exemplo, você colocou na personagem principal, a Júlia, essa problemática não é falada no começo, já está em desenvolvimento o livro, quando que se descobre, que ela se abre e conta desse problema que ela viveu. Da onde veio essa inspiração? Foi de alguns dos seus livros preferidos, dos seus mestres, vamos dizer assim, da literatura? Ou veio da personagem para você? Tipo, aconteceu isso comigo. Como que foi, Célia? Foi assim, eu vou te contar. Eu estava no ônibus, era inverno, aqui em Luleu. E eu vim com uma pessoa ao meu lado conversando. Era uma menina não, ela era assim, uma jovem, tipo de 20 e poucos anos. E aí ela desceu do ônibus com uma chave, aqui eu só tenho um chaveiro, mas ela desceu com uma chave na mão. E porque eu acho que já era tarde, eu não lembro de onde a gente estava vindo. Aqui em Lula é tudo muito tranquilo, aqui na Suécia não tem violência, não tem. Tem, mas assim, a gente pode chegar tarde de Muito casa, pouco. vir de ônibus e não tem problema. Mas aí ela desceu com a chave na mão, assim, já como chama, do ônibus. Aí eu já vinha conversando com ela e perguntei, mas por que que você tá com essa chave na mão? Ela, você sabia que isso aqui é uma arma? Se alguém me atacar, eu posso fazer uma desgraça na cara de qualquer um. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí veio a ideia, eu vou só contar assim, da pulseira, por exemplo. E para que a pulseira? Por que a personagem estava usando aquela pulseira? Então veio daí a ideia. Muito, muito legal. Você sabe que eu também nunca tinha pensado na chave como uma arma de defesa. E não é uma arma de defesa, Mas foi, porque ela é perfurante, né? foi. Mas eu nunca pensei nisso. Mas a menina do ônibus me falou. E você sabe, eu já falei que eu ando sempre com o meu. Esse é um cadernão, mas eu sempre ando com o meu caderninho. Porque qualquer conversa, né? Qualquer conversa, qualquer
qualquer coisa que acontece na sua vida, ela pode te dar um insight sobre... a minha irmã tá falando, acho que ela também se ligou por quê, né? De onde veio a ideia. Mas qualquer coisa que acontece na sua vida do escritor, você está sempre absorvendo. Você nunca para de trabalhar na sua obra, nos personagens, porque você está sempre catando alguma coisa, sabe? E aí, quando ela disse aquilo, eu achei interessante. E aí, como eu precisava de um conflito, assim, de um plot bem drástico, aí eu inventei, você sabe o quê? É isso. Ficou muito, muito legal. Outra curiosidade que eu tenho, né, gente? Como eu tive o privilégio de ler essa belezura antes, né? Eu já vou tirar todas as suas dúvidas para o futuro. Então, quando vier o livro, vocês podem assistir essa live e tirar boa parte dessas dúvidas que vocês vão ter. É verdade. Conta para mim, Célia, melhor, conta para nós, como que foi essa relação que você trouxe para a personagem de ir para outro local, se tornar tão forte, de trazer também para ela essa paixão pela arquitetura. Da onde veio a arquiteta para o personagem? Porque você não vê muito mulher, assim, hoje eu sei que tem boa parte de mulher na arquitetura, mas é mais expressivo em homens arquitetos. Como que foi para você trazer essa personagem nessa área também, que é, assim, um tanto quanto predominantemente masculina? Veio do plot, na verdade, né? Que é outra coisa que influencia muito os personagens. As habilidades dos personagens, elas vão depender do que o plot exige, do que o enredo exige. Então, como chama? A Julia, ela é, na verdade, de outro estado. Ela não mora em Nova York, ela é de Chicago, né? Ela volta, ela retorna, por isso que o nome é O Retorno da Primavera, porque é uma metáfora, né? Ela volta a Nova York, mas ela precisava de uma causa para voltar para Nova York. Ela tem a empresa dela, né, em Chicago. Por que ela ia voltar para Nova York, né? Então tinha que ter um porquê. E como eu gosto de artes, você sabe que eu já falei da outra vez, aí eu queria unir essa coisa da arte com o trabalho, e eu pensei, além do MET, do museu, que ela pode fazer essa restauração como arquiteta, o que é que ela pode fazer para ela ter que ir na casa do Grant frequentemente, que é aquela mansão, né? Deixa eu mostrar de novo, porque eu adoro essa mansão. Vou tirar. Ei, Domi! O que ela ia fazer aqui? Que é, assim, a casa da família dele, que era ela é uma amiga antiga, eu não vou botar muito, mas ela precisava de um motivo, de uma desculpa para ir na casa dele frequentemente. E aí eu pensei nessa casa do chá, né? Vou falar já, a casa do chá, eu vou dizer, nesse projeto, né? Mas então, aí foi o plot que me deu essa ideia dela ser arquiteta, porque era uma necessidade para a visita dela à mansão. E a visita dela, o trabalho dela no MET. E aí, depois eu desenvolvi mais ainda aquele projeto da prefeitura, para eles trabalharem juntos, e dar origem ao mistério, né? Que é uma embolada. Olha, eu vou te contar. Quando eu tive todas essas ideias, que eu sentei, que eu cheguei naquele ponto para destroçar, eu juro, eu puxei os meus cabelos, porque eu estava com uma colega minha, Emma, ela também escreve, ela é sueca, e a gente ia para um café escrever todos os sábados, assim. Ela é minha colega de trabalho, ela é professora e estava escrevendo também um livro, e a gente ia para um café escrever e almoçar. Aí eu cheguei para ela e falei, Emma, eu não sei como eu vou desatar esses nós que eu dei, mas eu não sei como eu consegui desatar depois essas emboladas todas dos projetos que ela tinha com o Grant, com o Matt, com a casa dele, e o mistério. Foi uma embolada, mas deu certo. Eu acho que deu, que vocês estão gostando. Eu com certeza virei fã número 1. Outro detalhe que eu gostei muito, a gente tá falando ainda da Júlia, gente.
é uma característica que é difícil de se encontrar em leituras atuais. Quer dizer, vou corrigir. Nas leituras que eu estou encontrando, essa personagem e esse personagem, que é o Grand, que eles são, como eu vou dizer assim, a Julie lá não é uma mulher que ela está preocupada com a aparência física dela. Hum. Ela não é uma mulher que ela está preocupada com a forma que ela se veste perante a sociedade. Como que foi para você trazer essa singularidade da personagem, dela ser tão segura da forma que ela se veste, e também trazer no olhar do Grand essa busca por uma mulher mais natural, vamos dizer assim, uma mulher mais despojada, sem preocupações sociais ou de julgamentos pré-estabelecidos. Como que foi para você desenvolver essa característica da personagem? Eu nem sei dizer bem como foi, né? Na verdade, tem que ter um desenvolvimento durante a história, né? E ela não tem muito tempo para essas coisas, porque ela trabalha muito, né? E como tem no primeiro baile, o primeiro baile do Met, que até você sonhou com o baile, eu achei muito incrível. Ai, gente, eu sou dessa. Eu falo, a minha mente ela é muito fértil. Então, por que eu não leio terror? Porque se eu ler terror, eu vou materializar aquele ser saindo das trevas, entendeu? Então, quando que eu leio um livro, eu vejo o local, eu imagino a escada, eu imagino a roupa. Então, a forma que foi feita, o jeito que ela participou do baile, eu sonhei, gente. É normal, Eu achei sim, tão sabe? Eu acabo sonhando. lindo. Ah, então ficou realmente no inconsciente da Jéssica, porque ela sonhou com o baile, ela me escreveu no outro dia. Eu sonhei com o baile, eu sonhei com o baile. Eu pensando que era o segundo baile, não, era o primeiro baile. Bom, nesse primeiro baile, você vê que ela tem uma conversa, não vou entrar em detalhes, mas ela tem uma conversa sobre o projeto do Met, que é no Met o primeiro baile, né, no museu, e ela fala da vida profissional dela sem modéstia. Ela não tem aquela... Ela diz, o prefeito, ele fala, eu ouvi dizer que o seu projeto está muito bom, e não sei o que. Ela, não, tá mesmo, porque eu tenho uma boa equipe e eu lidero bem. Então, assim, ela não é preocupada com essa aparência física dela muito, porque ela é uma pessoa muito, assim, já é jovem, mas ela teve essa bagagem do pai que preparou muito ela para esse mercado masculino, né? Então, para ela enfrentar... A Ivanka me inspirou muito nisso. Eu li muito sobre isso, eu li esse livro só dela, mas é muito bom, assim, para me inspirar. Foi muito bom. E também as entrevistas da Ivanka, ela é muito certa do que ela é profissionalmente. Só que a Ivanka, ela é muito de moda, ela tem uma linha, ela tem sapato, ela tem joias, né? Mas eu não estava copiando a Ivanka, eu estava fazendo a minha personagem, né? E como Era só uma inspiração. E como porque eles são da classe aristocrática, o Grant é mais, né? Ela não é tanto, mas é um povo, você sabe, é muito superficial, é aquela coisa muito de badalação e tudo. Então, verdade, Ivaneide, ela é bem resolvida, muito bem resolvida. Eu até queria... A minha irmã, eu li o baile 2 vezes, a minha irmã gostou também do baile. O baile é sempre bom, né? Eu gosto de festa, assim. No meu próximo livro também vai ter baile, só que é no México, não é nos Estados Unidos, mas eu vou viajar agora para o México. Sim, mas é isso. Ela não está muito preocupada com o físico, porque primeiro ela não tem tempo. Tanto é que no livro ela disse que ela foi para o baile, ela não tinha vestido para ir para baile. Ela nem comprou um vestido para ir para o baile, porque ela não tem tempo, ela não está preocupada na aparência, ela está preocupada com o projeto, porque ela tem 3 meses para dar conta de 2 projetos, né? E ainda tem o extra da prefeitura, que eu não vou dar muito detalhes, mas spoiler. Mas ela tem muita coisa para fazer e ela se envolve muito com o que ela acha que é necessário, como o hospital daquele bairro lá, né? Coisas que ela... Então, assim, ela não é muita característica dela. E é uma coisa... Legal, gostei bastante disso. A Neide,
Neide, a Neide falou, né? Neide, estou aqui pensando, acho que a nossa amizade está enfraquecendo. Você nunca soltou nada do que leu. Ah, Pode não pode, tem que manter em a segredo. Neide, ela não pode soltar, porque ela é uma das minhas. Eu precisava dessa força aí das minhas. Porque quando você está escrevendo, agora eu estou ouvindo os feedbacks da Jéssica, da outra Jéssica, da, da Priscila, de quem tá lendo, assim, da Débora, que leu também. Mas no início eu só tinha mesmo as minhas leitoras beta e é muito importante, né? Você ter esse feedback. Tá bom, você quer virar a página, sabe? Então, assim, mais uma vez eu agradeço às três, né? Beijo para as três, porque me ajudaram bastante, assim. É muito, muito importante essa força, porque você, né, tá engateando, digamos assim. Você não sabe se tá uma coisa legal, mas é muito bom você ter esse feedback, esse retorno. Por isso que É ela não pode contar. Porque ela... verdade. Vocês vão ter que esperar para ler, porque, gente, eu falo, eu indico demais esse livro. É um livro, por exemplo, a Júlia é uma personagem que ela vai crescendo no livro. Ela vai se mostrando, é gostoso de ver, porque daquela menina que você olha, acha ela totalmente delicada, sensível, uma menina que é descrita pelos olhos do Grant como uma mulher delicada, assim, né? Não tem aquela mulher, você não fala aquele mulherão, que é porreta, vamos dizer assim, que sai chutando porta. Não. Ela é quieta e se coloca no momento certo com as falas certas. Então é gostoso você ir descobrindo a Júlia. ela tem uma elegância no comportamento dela, assim, né? Sim, exatamente. Ela sabe se pôr, sabe o momento que ela vai falar, e ela é muito segura, como eu esqueci o nome de quem comentou aqui, ela é segura. Minha irmã... Tanto que em um determinado momento ela toma uma atitude totalmente inusitada, que pegam todo mundo de surpresa, tipo uma mulher fazendo isso, porque ainda é mal visto algumas situações, a mulher tomar à frente em certas ocasiões. Eu gostei demais desse jeito da Júlia de ser, assim, sem preocupações com o que pensam dela. Agora, uma coisa que eu achei muito engraçada é que todas as minhas leitoras até agora, elas demoram a gostar do Grant. Não é logo. Ah, é difícil, né? É difícil. É muito... No começo é complicado. Todas falam isso. Ai, como ele é chato, como ele é metido. E é mesmo, ele é chato, ele é metido. Mas o que é dele tá guardado, né? É verdade, é verdade. Eu mandei uma mensagem pra Célia e ela falou assim: você já começou a gostar do Brandy? Ainda não. Ela, calma, calma, mas... Todas falaram a mesma coisa. Ai, quando é que eu vou gostar desse mocinho? Que ele tá muito... Ele demora, realmente. Mas aí é para ter um conflito, né? Porque se for uma coisa assim, tem romances que já começam os dois simpatizando um com o outro, mas esse meu não veio assim. Demorou, na verdade. Aliás, eles já têm uma rixa desde a adolescência, né? Desde antes. Sim, sim. Agora, já que a gente tocou no assunto do Brandy, né? Esse macho meio escroto no começo. Oh, meu Deus, nem tanto. Não, mas eu entendo. Ah, ele era. Meu Deus do céu, eu queria dar descarga nele várias vezes durante a leitura. É muito chato, é muito chato, é muito chato, é muito metido, muito controlador. Mas aí vocês... Mas o primeiro traço dele é a formação dele, né? Me conta como foi você escolher a profissão antes do Grant ser o administrador das empresas da família. Como que veio essa inspiração? Não, o Grant ele ia ser a curva do rio, ele não queria seguir o que a vida determinou para ele tinha escolhido outra coisa para ele. E como que foi você desenvolver essas características e desejos do personagem? De onde veio? Certo. Então, né? Porque tem um drama que eu também não vou contar, que ele é tão chato desse jeito, ele é metido, ele é chato, ele é controlador no início, mas tem uma história, depois a gente sabe, depois de alguns capítulos, o porquê dele ser tão preocupado com a família, com os sobrinhos, com a mãe. Tem, assim, um trauma, que ele tem um trauma, né? Todo personagem tem um trauma. Nada assim, nenhum comportamento é em vão, né? Sempre tem um porquê. É que eu não coloco logo no início. Vocês têm que ler para descobrir quando ele vai se abrindo, né? Então, Sim.
para ter o conflito dele, do Grant, eu precisava que ele tivesse, né? Porque acontece aquela, o que eu vou dizer, o acidente, digamos assim. E aí eu precisava que ele tivesse uma profissão que ajudasse também a quando ele fosse tomar conta das empresas, né? O meu marido, ele é engenheiro, na verdade. Meu marido, eu não tive que pesquisar muito a cabeça de um... Como eu tive que pesquisar a cabeça da arquiteta, porque eu não sabia nada. Mas a cabeça de um engenheiro eu entendo, porque eu tô com meu marido há 20 anos. Então, não foi difícil para mim fazer o perfil do Grant, sabe? O psicológico e o também profissional, digamos assim, porque tem muita coisa no meu marido e também dele, porque o pai dele morreu muito cedo, né? Ele é uma pessoa que viveu nos holofotes de Nova York, ele é nova-iorquino como o Grant, vem de uma família tradicional como o Grant, tem um status parecido com o do Grant também. Então, assim, a biografia do Kennedy me ajudou muito. Esse livro, que também tem todos os traços de tanto como oficial, aqui tem, tanto como de um engenheiro, aqui também tem. E o meu marido é engenheiro, então eu conheço de perto a cabeça de um engenheiro mecânico. Meu marido não é engenheiro mecânico, ele é engenheiro de comunicações, mas ele também ele conserta qualquer coisa, quase qualquer coisa. Então, assim, eu conheço a cabeça de uma pessoa, de um homem engenheiro como o Grant. Então, para mim foi fácil. E, assim, eu não precisei me aprofundar muito, porque a história, a base, é o trabalho da Júlia, na verdade. Então, ali eu precisei realmente trabalhar e pesquisar com muito afinco. Mas, como eu tenho essa experiência com meu marido, já o meu próximo, ele é arquiteto, porque é o Hayden, que é o melhor da Júlia, e ele é também arquiteto. Só que, cadê o próximo livro que eu botei aqui? O Hayden, ele precisava de uma habilidade que fosse ajudar a Valentina, que é a nova heroína, que também está nesse primeiro livro, a solucionar o mistério do México. Aí, o que foi que eu achei? Tcharam! Forensic Architecture. A forensic. Essa aqui é uma ciência que abrange várias áreas, inclusive a arquitetura, para solucionar crimes em tribunais. Então, olha, para o meu próximo personagem, eu fui pegar alguma coisa, uma habilidade, além da arquitetura, para ele solucionar um caso. Então, ele tem uma habilidade nessa ciência da forensic. Forensic em português. Que legal! Eu já li, claro. Gostei. Então ele tem essa habilidade, porque a nova heroína, a Valentina, ela é policial, ela é detetive, então ela já tem essa habilidade, né? Ele não, ele é arquiteto. Então eu pensei, para que ele vai para o México com a Valentina? Para quê? Se ele é só arquiteto, não pode. Então eu tive que desenvolver uma outra habilidade, pesquisar, achei essa forensic. É isso mesmo que vai ser, e estou adorando. Mas isso é pro próximo, né? Mas só para te explicar que, assim, as habilidades da personagem, né? Já que o tema é por trás das personagens, ela também, ela vem de acordo com o plot. Que é que você vai escrever? Qual é... No meu caso, eu tenho sempre um mistério a ser resolvido, né? Qual é o conflito geral da trama, né? Tem o conflito do romance, mas tem o conflito a ser resolvido também. Então, eles precisam ter habilidades para esse conflito, senão não casa. Então, o Grant foi isso. Ele precisava ter essa habilidade para assumir as empresas, né? Então, o pai dele exigia que ele tivesse também esse tipo de formação, porque ele tinha que participar das empresas, embora
ele tinha escolhido uma outra carreira. Sim, sim. E é muito assim, quando você começa a entender a vida do Grant, porque assim, como que ele é um. Como eu vou falar aqui sem dar spoiler, né? A gente tem que tomar cuidado, gente, porque ele não foi lançado ainda. Então, quando você começa a conhecer a história, você vê que ele é uma pessoa muito controladora, muito controladora. Isso te dá nos nervos, porque é muito controle, é controle sobre tudo. Ele não quer controlar uma coisa, ele quer controlar o ar. Se ele pudesse dizer para o ar quanto que o ar deveria, quantas pessoas poderiam respirar, ele controlaria desse jeito. Uhum. Mas quando você começa a descobrir o porquê por trás, realmente você começa a achar ele adorável. Mas até a série começar a mostrar, você pega um ranço dele, né? Um ranço grande. Ele é chatinho mesmo, mas assim, é porque a vida dele, né, foi naquele estilo, ele não precisava se adequar a ninguém, ele não precisava fazer nada, era do jeito que ele queria e pronto. Até quando a Júlia volta e diz, não, peraí, né, tá querendo mais espaço? Eu achei engraçado que ela fala, que sou eu que falo, na verdade, mas tá precisando de mais espaço, né? Que tal você fazer isso e aquilo? Aí ele se morre. Não, mas é porque tem que ter um conflito também. Eu acho assim, para você ter essa vontade de continuar a história, eu gosto quando tem um conflito entre eles dois, assim, não é só, né, assim, flores, tem que ter espinhos antes. Eu gosto, assim, é meu estilo também, sabe? Eu não sei se o próximo vai ser assim, provavelmente não. O Hayden é outra personalidade, o Hayden é outro tipo de homem. Que eu tenho. E depois a gente vai ter que voltar para falar do Hayden, porque ele é incrível. Você sabe que eu até achei que quando você colocou o personagem, que eles. Eu preciso falar uma coisa, não posso esquecer. Então, eu vou pausar a minha continuação, senão eu vou esquecer a pergunta. Da onde você tirou essa ideia de colocar uma personagem feminina tão segura de si, que está encontrando um amigo, tendo uma relação tão íntima, assim, com uma espontaneidade, que eu não posso dar spoiler aqui, mas como que você trouxe essa mulher tão moderna, como a Júlia? Da onde veio essa inspiração? Porque não encontramos isso com facilidade. Uma mulher que faz o que quer, diz o que quer, se relaciona com os amigos da forma que quer. Suécia. As mulheres aqui são altamente feministas, altamente. O feminismo aqui é alto. As mulheres são muito independentes, as mulheres têm os direitos muito claros. E elas têm. Meu marido tinha. Quando eu cheguei aqui, uma das melhores amigos dele era mulher. Ela casou, agora aí muda a vida, tem filho, né? Isso foi há 20 anos atrás, né? Aliás, antes, né? Porque eles eram mais jovens antes de eu conhecer. E assim, tinha uma melhor amiga mulher, sabe? E ela fez serviço militar aqui na Suécia. Entende? Então, Uau! Ela fez serviço militar. Então, assim. A Júlia, ela é imigrante sueca, né? Teve muita. No início dos. Eu não lembro bem quando foi, mas a Suécia já foi muito pobre, e aí muita gente daqui migrou para o norte dos Estados Unidos, que a temperatura é baixa, lá o inverno é bem parecido com o norte daqui, aliás, com a Escandinávia, né? E eles foram para aquela parte de Minnesota, de Chicago, por isso que ela é de Chicago e o Hayden também é. Os dois têm. Oi? Parece que vai terminar aqui a live, não sei. Será? Aqui não tá aparecendo nada ainda, não. Ainda não, né? Postou alguma mensagem aí? Foi, postou, apareceu assim. Mas saiu. Então vamos, porque o Instagram saiu a barrinha de horas agora, tá quase infinito e além. A gente vai Qualquer continuar. coisa a gente volta também se caiu. A gente vai continuar depois? A gente vai continuar? Vamos continuar enquanto der pra continuar. Tá bom. Então, assim, é o seguinte, né? A inspiração veio daqui, é da minha vivência com as músicas. Eu não sou sueca, mas eu aprendi muita coisa da Suécia, né? Assim, porque você tem que viver de acordo com os costumes daqui. Você aprende. Então assim, eu não sou mais só brasileira, eu vou ser sempre brasileira. Eu não me considero sueca de jeito nenhum, nunca vou ser, sabe? Eu nunca vou ser. Mas, quer queira, quer não, você adquire
características, né, da cultura onde você vive. Eu vivo aqui há 20 anos, então meu filho, ele é educado como uma pessoa, como um homem sueco, como o pai dele tipo, o pai dele já ensinou ele a cozinhar quando ele tinha 12 anos, 11 anos. Então, assim, ele na escola, ele aprende a costurar, ele aprende a bordar, ele aprende a fazer tudo. Então, aqui é diferente, assim, digamos, a educação dos gêneros. Os gêneros são muito equivalentes, assim, o masculino e o feminino, sabe? Entendi. Então, a inspiração vem daí, porque ela é sueca, ela é bilíngue. E meu filho, isso eu conheço porque meu filho também é. Então, eu pude pegar disso. Então, outra coisa, Jéssica, para a gente pensar no tema da live, né? Por trás dos personagens. Sempre procure alguma coisa nas suas personagens que você conhece, né? Por exemplo, o bilinguismo eu conheço de perto. O meu marido que inspirou também, embora eu tenha feito muita pesquisa, né? Muita pesquisa também, mas sempre é bom você colocar alguma coisa que você conhece, que você entende, que você vivenciou, para ficar uma coisa sólida, né? Muito sólida também. Verdade. Então vem daí. Verdade, eu achei muito incrível isso, e é bom saber que veio dessa inspiração da Suécia, que tem essa independência maior da mulher, né? Eu gostei muito, porque a Júlia, ela é uma personagem fora da casa, a gente não está acostumada a ler personagens femininos como ela. E vocês vão entendendo o posicionamento dela, ela não se interessa pelo Grant em nenhum aspecto financeiro, por exemplo. Ela olha para ele, mesmo ele sendo de uma posição maior que ela, tipo, eu tenho minha profissão, eu tenho os meus recursos, e não me interessa nem um pouco pelo que você pode me favorecer. E ela coloca ele no chinelo várias vezes. Como? Desculpa, não ouvi. A Júlia coloca o Brand no chinelo várias vezes. E ele fala até que ela tira o equilíbrio da casa, né? É verdade, Dô. Vivenciar faz toda a diferença. Cria uma empatia. Verdade. Verdade, Dô. Cria mesmo. É verdade. Uma só, é o seguinte também. Eu acho que essa literatura de romance, ela chega nas mãos de muitas mulheres hoje em dia, né? É uma literatura, é um gênero que é muito popular. Parece que é o segundo business dos Estados Unidos, é esse romance novel. Então, eu acho que é muito importante colocar uma literatura nas mãos das meninas que chega assim, como água, jorra, né? Que tem uma mensagem positiva sobre as mulheres. Tá entendendo? Porque o que você lê também pode ficar alguma coisa. Então, você tem como escritora, você tem que colocar alguma mensagem. Uma mensagem positiva que sirva de modelo para as mulheres que estão lendo. Eu acho assim, né? Não é só Verdade. qualquer coisa, não é só romance, não é só, sabe? Mas o que aquela personagem te ensinou? Tem alguma coisa assim que ela te inspirou? Ou a história, né? Porque chega nas mãos de muitas pessoas. Se você for colocar mensagens onde as mulheres são submissas, mulheres são assassinadas, como a maior escritora de romance daqui falou, né? Porque muita gente é um gênero muito discriminado. E sempre perguntam nas entrevistas, por que você está escrevendo romance? Ela falou, eu tô cheia de ler livros onde as mulheres são assassinadas, são estupradas, são menosprezadas. Não, eu quero um romance, eu quero um livro onde as mulheres são exaltadas, que elas possam ser independentes, que elas possam ter orgasmo, vamos falar, né? Porque é uma coisa normal, como os homens fazem, né? Isso é uma coisa muito, talvez, muito aberta aqui também na Suécia, né? Direitos iguais. Por que não? Sim, verdade. Vamos Com colocar certeza. nas mãos das meninas, das leitoras como eu, que também sou leitora do gênero, gosto muito, alguma coisa que te eleve, né? Como mulher, dê um Sim, sim. exemplo. Não, isso também eu posso fazer. É possível. É possível, é verdade. Isso. E é esse detalhe muito importante que a Júlia vem e mostra dentro do livro, porque ela assume o local do pai, então assume a presidência da empresa, né? O pai deixa ela o cargo,
E ela é todo momento bombardeado de perguntas, de situações constrangedoras, por ela ser mulher, por estar na direção, por ser. Ela chega uma hora assim, tem uma hora que eu pego um ranço de um personagem, que ele fala: seu pai não te educou bem, você não deveria estar na frente da empresa. É, E era o questão contrário, a menina é super esforçada, ela tem o mérito dela de estar ali, né? por causa do controle, é. Pois é, pois é. É, exatamente. Depois ele defende. E ela mostra de todas as formas. Daí ela fala que o sangue dela ferve e a resposta dela é assim, à altura, né? Adorei. Eu acho que assim, a lição do Grant é isso, né? Ele é muito controlador. Então, a lição dele, o objetivo também é ele abrir a mente para esse tipo, né? Porque é como ela fala, a vida você não pode controlar. Não dá para controlar. Verdade. Né? Tem coisas como ela também sofreu traumas, ele sofreu traumas, pessoas morreram nas duas famílias e isso é incontrolável, né? Você não pode controlar tudo. E ele, depois do trauma, ele quis controlar muito e aí ela vem para desfazer, digamos assim, esse nó. Se ela não vem nem para desfazer, né? Porque ela não tá ali para fazer. Ela só mostra bem assim, não. Eu acho que a vida é assim, né? Você aceita o meu estilo se você quiser, tipo assim. Tanto é que ela vai embora, né? Não vamos contar muito. Sim. É... A Vitória vai me matar. Ainda que ela não... Verdade. Não deixa mesmo barato, exatamente, né? Não deixa barato, ela fala o que ela pensa e aí ele vai aprendendo, né? Porque na verdade, né, os homens aprendem com a gente mesmo. É... Vamos ser sinceros, né? Você educa o seu marido, ou não é? A minha é isso. Você tem, então você tem que eduque o meu filho nessa parte, né? Isso foi no início, ele já está bem educado, depois de 20 anos, né? A gente educa. É verdade. É verdade, sério. Também, né? Não é uma coisa assim, é um equilíbrio, né? Vai moldando. Um dá uma educada aqui, o outro educa ali, e os dois vão caminhando até ficar ali dentro do casal um equilíbrio perfeito, né, Célia? Perfeito, nada é perfeito. E não vamos esquecer que é um entretenimento, né? O livro é ficção, é um entretenimento, não é vida real, mas tem que ter base. É como o Stephen King disse, você tem que escrever de forma que as pessoas reconheçam aquela personagem numa vida real também. Mas você tem a licença poética, você pode usar, né? É verdade. Mas eu sempre falo, falando de licença poética, que você tem essa licença poética, mas você tem que achar o equilíbrio dessa licença poética, porque muitas vezes você acha que você pode fazer tudo o que você quer. E como ele mesmo disse, você precisa criar um personagem que quem tá lendo consiga se identificar e não fala, nossa, mas isso passou de fantasia, passou de ficção científica, isso extrapolou as galáxias e pegou uma informação desconexa. Porque tem gente que viaja de um nível que não dá também. Exato. No contexto contemporâneo, não dá, né? Se fosse uma ficção científica num outro planeta, tudo bem, mas não casa com o meu gênero. Então, não dá. Você tem que fazer, né? Ter um equilíbrio. Então, é isso. A gente tem que ir verificando, né? Mas deixa eu falar só um pouquinho do Hayden. O Hayden, minha irmã, coração. Para todos que estão vendo, né? Sim, o Hayden, ele vai ser totalmente diferente do Grant. E eu tenho até uma pessoa que está me inspirando, que eu conheço, que vai me inspirar para o Hayden, que é totalmente, assim, o estilo totalmente diferente do Grant, né? Então, é legal. Eu vou ter que te atrapalhar para falar um pouquinho dele, porque quando que ele entrou, eu jurava que ele ia ser o par romântico da Júlia, porque é a conexão dos dois, você sente, né? Que eles são muito ligados, assim, eles têm um elo, assim, uma amizade que você percebe muito forte, né? E eu falava, não, eles são namorados e a Júlia que não quis falar, ele deve ser um relacionamento aberto, sei lá. Não. Tava imaginando N coisas quando ele foi inserido no livro, né? Tá bem, né? Mas o que eu mais gostei dele... Você não gosta de triângulo. Essa figura...
Você não gosta Isso, graças a Deus, não teve triângulo amoroso, gente. Pensa no livro feliz que foi eu ler, que não tinha triângulo amoroso, graças a Deus. Mas de minha enfim, mãe? o que eu gostei nele foi que ele foi tão assim, humilde, delicado. Ele chegou no Brand e colocou as cartas na mesa. Uma atitude muito honrosa, eu achei assim. Muito bonita de se ler, né? Como que foi desenvolver esse personagem para você nessa parte do livro? Porque ele tem uma trajetória bonita até o final. Mas nesse momento dele conversar com a Júlia, conversar com o Brand, deixar a posição dele ali. Então, a minha irmã até reclamou um pouquinho, a Neide, ela falou assim, eu queria que o rei não tivesse demorado mais na história, né? Ele aparece no meio e depois ele aparece no fim, né? Quando Pablo, você sabe quando, não vou dizer, mas aí ele aparece duas vezes assim. Mas é porque a história, ela é muito rica, tem muito detalhe, né? Eu faço muita descrição. E estava chegando no ponto que eu estava achando assim, não, agora eu tenho que colocar o vilão, tem que se manifestar, o romance tem que florir, né? Então, se eu fosse colocar mais coisa ali para o Heidan, ia demorar mais, aquele miolo. E eu achei que não cabia mais, porque já tinha demorado muito. Não que tinha demorado muito, mas eu acho assim, quando eu organizei os capítulos, tinha que ter toda aquela trajetória para entenderem o final, senão não ia ter conexão nenhuma, ninguém ia entender nada, já que tinha muitos subplots, né? Tem muito subplot, tem projeto aqui, tem projeto ali, tem a sobrinha dele, né? O caso da sobrinha, tem o caso do sobrinho, né? Que ela ajuda, que ela tá sempre ali. Tem também a mãe, né? Tem o jardineiro, o jardim, tem muita coisa. Aí eu só coloquei o rei. Tem a prefeitura, tem o prefeito, tem bastante coisa. Aí eu falei, não, tá na hora já desse caldeirão borbulhar. Porque senão todo mundo vai dormir aqui na trama. Tá entendendo? Aí eu coloquei o Heidan para aquela função dele, né? Que foi atrapalhar um pouquinho ali. Na verdade, não foi atrapalhar, ele foi ajudar ao Grant a despertar um pouco, porque ele estava muito assim, whatever, deixar para lá. E aí, quando sim, estava muito seguro de si, muito seguro ele era o dono do negócio todo. E o Hayden também trouxe a questão do vilão. Eu não vou dizer como, mas ele trouxe à tona a questão do vilão, porque acontece uma coisa ali quando o Hayden está em Nova York. E ali, não, vai ser uma coisa. Ele vai cumprir o papel dele e vai embora. E depois ele volta no final. E aí tem aquela conexão com não foi uma conexão, mas foi uma coisinha com a Valentina, que depois, no final, no último capítulo, eu deixei os dois juntos de novo ali, tem um encontro para eles rápidos, assim, rápido, mas que dá uma... Eu pensei, vamos ver se isso aqui borbulha na minha cabeça e vai para algum lugar, né? E começou a borbulhar. Então, assim, ele veio só para cumprir o papel dele, como todos os outros personagens secundários no livro, como o prefeito, que eu adoro o prefeito. Eu achei ele maravilhoso. Também gosto muito dele. Ele ia ter um papel fundamental para colocar o Grant, fazer Grant, pensa, põe essa cabecinha para funcionar que você tá perdido. A Neide, eu só queria mais Hayden para causar mais ciúmes no Grant. Sim, realmente. Eu pensei também nisso, mas aí é como eu falei, ia ficar uma coisa, porque o plot não é só o romance, tem aquela coisa toda, e o romance vai se desenvolvendo através do mistério e do problema com o vilão também, né? Então ali vai aflorando. Aí eu pensei, o Hayden não tem muito mais assim espaço nessa história assim agora, porque senão ia ficar uma coisa muito esticada, talvez, eu achei. E eu também gostei muito no final, quando ele apareceu, ele chegou, pô, eu te dei uma missão, abriu o que estava acontecendo com a Julie e você não conseguiu fazer a única coisa que eu te pedi. Então eu adorei quando ele entra forte, sai forte, volta forte também, tipo, no meio do Grand, né? Tipo, nossa, incompetente, né? Praticamente chamou o Grand assim, né? É verdade, é verdade, é verdade. Aí eu tô bolando ele bem diferente do Grant, assim, a personalidade, né? Porque os heróis têm sempre aquelas características que todos os heróis têm, né?
Mas, assim, a personalidade dele ele é outra. E eu tenho uma pessoa, e já assim, eu tive o meu marido pro Grant e a outra pessoa eu também tenho, assim, que eu conheço. E eu estou pensando em desenvolver dali, não só isso, mas as pesquisas, né? Então tem que ser assim, da vida e das pesquisas também. É isso. Mas, A gente tá. diz. Pode falar, desculpa. Eu nem sei mais o que eu ia falar, eu acho que era do rei, mas aí eu ainda estou na fase de como chama, pesquisa do Reida, né? Aliás, eu ganhei esse livro essa semana de uma ex-colega minha sobre a Frida Kahlo, que vai ser no México, né? A próxima. Ganhei esse livro que, em sueco, em uma festa na casa de Frida Kahlo, na Casa Azul, que ela tinha uma casa azul. E eu já dei uma lidazinha e parece muito bom. Muito, assim, inspirador. E eu também li sobre a pintora Tamara de Lempicka, porque vai ter duas pintoras no próximo livro. Uma já morta e uma viva. Então, eu tenho que me inspirar em pintoras que eu gosto, né? Eu gosto muito dessas duas aqui, essa é do México. Então, eu já estou lendo. Estou lendo a Forensic para o Reida, né? Para ele ter aquela habilidade investigativa, não sei como fala. E tem também uma atriz que vai ajudar os dois, eu não vou dizer porquê. Aí eu tenho uma amiga atriz, a Karine Telles, aí eu escrevi para ela, me diga como é que eu faço para ter uma atriz que vai ajudar nessa trama. Assim, ela, leia tal livro. Eu já comprei o livro. Tem outro livro sobre, isso aqui é o teatro, é jogos de teatro, para um ator, que também vai entrar no livro. E muito interessante, assim, já li. É isso, aí eu tô assim, é outro cenário, é outro país, é outra história. Aí é legal. Gente, a Célia tá aqui falando desse livro, mas eu já falei várias vezes pra ela em privado que ela fica fazendo a gente sofrer. Porque ela tá falando que vai lançar esse livro super incrível, só que ela tá fazendo pesquisa, ela não tem data pra lançar. Então, isso pro leitor é uma tortura, né? Né, Célia? Pelo amor de Deus, eu quero ver se você vai demorar mais de 8 anos, de 7 anos para escrever esse livro, você vai matar a gente. Esse eu vou tentar fazer mais rápido. O problema, eu sou muito linear. Eu sou uma pessoa que trabalha assim, linearmente. Eu não sei fazer muitas coisas, embora nós mulheres fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Já estou começando a precisar de água. Mas eu queria, sabe, Jéssica, eu acho que não foi uma coisa pensada, mas assim, inconscientemente, que esse primeiro livro fosse lançado para eu, como se fechasse um ciclo. Se fechasse um ciclo e eu começasse um outro. É porque eu sou uma pessoa muito linear. Embora eu já tenha começado a pesquisar, mas eu ainda não sentei para colocar as ideias no papel, né? Estão aqui. Mas, assim, eu estava esperando, contando que esse meu livro primeiro fosse lançado para a gente... Porque, né, eu estou, assim, com parceria com vocês, isso leva tempo, eu tenho, né, que tá vendo isso, vendo aquilo, e eu não tô... Eu tenho um trabalho fixo, eu dou aulas, então, assim, escrever para mim é como tirar leite de pedra. Entendi. É um processo árduo. Porque eu tenho uma família, né? Também eu tenho um trabalho, eu tenho a minha vida, assim. É um prazer, mas como eu gosto de fazer as coisas com bem feito, assim, leva tempo para mim. Tudo para mim leva tempo para poder sair um bom texto, porque, né? Eu não tenho ainda a experiência daquelas que sentam e nem todo mundo faz isso também. Nem as experiências, tem dia que não sai nada. É o processo da criação. Então, assim, eu tava pensando, mas não foi. Então, agora eu vou ter que terminar esse 2020, que foi muito frustrante, né? Eu ia para o Brasil, não pude ir. Ia lançar livro, não pude lançar. É um monte de coisa que a gente pensou que não foi. Então, assim, é fechar esse ciclo de qualquer forma e começar o novo de 2020 com mais esperança e mais, assim,
positividade, né? A gente sempre tem, mas assim, agora a gente aprendeu mais sobre o vírus e como se relacionar, né? Viver com essa nova realidade. Então, é difícil, mas eu vou Verdade. tentar, porque eu tenho que ir ao México também. Fazer pesquisa do Ai, povo. que difícil! Coisa horrível ir pro México. Mas aí, como é que eu vou sem... Não posso viajar. Como é que a gente viaja agora? É verdade. Tem isso. Torcer para que 2021 a gente volte à vida, pelo amor de Deus. Precisamos da vida de volta. Exato, exato, né? Então, assim, tá um pouco difícil, mas assim, a gente vai conseguindo, eu vou pesquisando, vou já começando. Aliás, eu estava pensando, né, que você já tinha me proposto fazer alguma coisa no Wattpad, né? E sabe o que me veio Sim. ocorrer hoje? Eu quero discutir com você e ver aqui as pessoas que temos 7 pessoas, não sei quem leu, quem não leu, quem tá aí. Mas olha, eu estava pensando, seria uma coisa legal talvez escrever sobre essa primeira fase da Julie e do Grant, quando eles eram ainda jovens, adolescentes, que havia essa rixa deles nessa fase anterior ao livro. E aí eu fecharia com antes do livro começar, tipo, mais com a perspectiva do Grant, porque o livro começa com a perspectiva da Julia, né? Então eu estava pensando em fazer alguma coisa da perspectiva mais da parte do Grant e mostrando como era assim, esse relacionamento deles na adolescência, que não já era muito bom, né? Não sei. Pensei. Sim, eu super aprovo, até porque tem uma menção disso no livro, não vai ficar algo perdido, né? Porque ela menciona um fato que ocorreu entre os dois e o que acontece no livro, ali no início, só reafirma o ranço que ela tem dele, né? A atração, as coisas começam a acontecer mais pra frente, mas ela tem um certo trauma com ele, um certo rancor do passado. Ela conta até Seria legal a gente visualizar isso. Ela conta para a assistente, tem uma parte que ela no café, ela conta o que ele fazia com ela na mansão, quando ela tinha 10 anos e ele tinha 15, né? Porque ele já era adolescente e ela ainda era uma criança. Ele é 5 anos mais velho. Então, assim, ela conta uma coisinha que tem Lego lá ela brincando com Lego lá na biblioteca, não sei o quê. Ela conta. E aí eu pensei, talvez eu posso fazer alguma coisa que mostre o início do início, né? Não. Seria legal a gente ter essa visão deles ali dentro do Wattpad. Eu acho que é um excelente caminho para você trazer e já está linkado com o seu livro, né? Vai criar aquela expectativa depois de, nossa, mas eu quero ler a história agora. Exatamente. Vai acontecer depois. Estava pensando fazer, né, alguma coisa no capítulo com ela em Chicago, se preparando para ir para Nova York. Ele em Nova York, que ele não lembrava muito da visita dela, como era a vida deles antes e bem antes dela aparecer em Nova York, assim, né? Antes daquele primeiro encontro que você sabe onde, quando e como foi, antes daquele primeiro encontro, uma coisa assim, mas eu pensei nisso hoje. Talvez, né, seja uma... Adorei. Né? Vou ver se eu faço isso, o mais rápido possível. Verdade. E agora, pra gente fechar a nossa live com chave de ouro, sem dar spoiler, fala um pouquinho como foi para você desenvolver o vilão. O vilão, eu quero saber. O vilão. Bom, o vilão, olha, eu li muito, como eu te falei, essa autora, Liza Gardner, ela é muito boa no suspense, porque o vilão tem muito suspense, né? E essa autora também eu li, Behind Closed Door. Meu Deus, o vilão, ele é terrível aqui. Ele é terrível. Ele é terrível. Então, e tem aqueles... Você fica querendo, meu Deus, o que é que ele vai fazer agora? O que é que ele vai fazer agora? O que é que ele vai fazer? Ele é tão mal. Ele é muito mal, esse bicho aqui. Então, assim, eu fui lendo esses personagens muito maus, sabe? Que são, assim, que enganam. Que enganam as pessoas, que enganam muito os personagens principais, né? Porque essa era a questão, como é que ele conseguiu se filtrar, né, na vida
Sim, né? porque ela coloca, para vocês entenderem, gente, ela coloca em certos momentos, a Célia, né, coloca no livro, a narrativa do vilão observando a Julia. Eu ficava, mas onde ele tá? Que eu não tô conseguindo entender. Fazia um nó na minha cabeça, porque ele descrevia a Júlia como se ele estivesse dentro da convivência. E eu falava, gente, o que eu tô perdendo, que eu não tô enxergando? Por isso que eu falo, quem souber, quando o livro lançar, quem é o vilão, a gente vai ganhar um sorteio. Eu vou fazer o desafio do livro. É verdade. Não, eu dei uma reviravolta. Elas são muito boas, essas duas autoras que eu falei, americanas, elas também são muito boas eu aprendi muito lendo essas duas autoras, porque você não sabe muito. Agora, como eu já li muito, eu já até falei para minha irmã, na metade do livro, eu já sei quem é o vilão nas tramas. Infelizmente. Porque eu aprendi as estratégias, sabe? De tanto ler as mesmas autoras. Que elas têm as mesmas estratégias. E nem todo mundo lê as mesmas autoras. Tem umas que sim, tem as pessoas que sim, tem outras que não. E como eu li sobre a teoria, eu li sobre o Stephen King, ele também fala sobre como você disfarçar o vilão. Ele dá dicas aqui. Então, assim, é ler sobre como fazer e ler quem já fez. Que legal. É. Aí, Porque é um vilão, hein, gente? Pelo amor de Deus. de tanto eu ler, agora eu já tenho a desconfiança. E é esse aqui que chama, na verdade, o trickster. Ou shape changer, que quer dizer em português, aquela personagem que muda de forma. Ele é o enganador, tricker, sabe? Ele engana. Então, tem esse arquetipo nos livros de suspense, de mistério. Tem que ter. Para ter aquela surpresa, o leitor e a leitora. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E quem é? E quem é? E quem é? Aí, quando acontece que mostra, né, quem é. Nossa, eu nunca tinha imaginado. Bom, é isso, né? É verdade. Foi muito bom. Tanto que olha quem apareceu lá, eu não acredito. E assim, não é nem a gente que descobre, você descobre pelos olhos de um personagem que mata a charada por um detalhe. Então, a hora que você lê, você fala, não acredito nisso. É muito bom de verdade. É muito bom, eu gosto. Como chama? Como chama? Não, como autora, né? Mas eu gosto da minha história, eu vou fazer o quê? E pro próximo vilão, vai ser tão ruim quanto ou vai ser pior? Quer dizer, se vai ser tão ruim quanto, com certeza, não vai ser melhor, vai ser um vilão melhorzinho. Vou te contar a minha primeira ideia do próximo vilão. Ou vilã, né? Então, né? Nesse livro, né, você mesclou, fez um universo assim que uou! Por essa eu não esperava, never! Então, o próximo vilão ou vilã, ele ou ela, eu vi no Facebook um amigo meu postou sobre, eu não vou dizer muita coisa, mas postou sobre uma figura. É verdade, Vaneide. O quê? Ela comentou aqui, voltei pro detalhe inicial e fiquei com raiva porque não percebi antes. É verdade. Eu fiz o meu trabalho bem, gente. Bom, então, eu recebi um artigo sobre uma figura conhecida mundialmente que é tida como uma ótima pessoa no mundo. Mas esse artigo conta sobre que não é bem assim. Aí já me inspirei. Não vou contar mais. Ai, meu Deus do céu! Uma ótima pessoa no mundo. Olha que agora vamos googar quem que é uma ótima... Porque tem tantas pessoas, né? Vai ficar muito difícil. É considerado uma ótima pessoa no mundo, mas quando eu li o artigo, aí o artigo fala sobre esse outro lado, né, dessa pessoa. Eu digo, uau, que interessante para um bom vilão, assim, que ninguém vai pensar, né? Tipo, você não vai pensar que é essa pessoa, né? Eu acho, É verdade. vamos ver.
Mas foi um artigo É no verdade. Facebook, olha, qualquer coisa pode te dar um insight para criar qualquer coisa para um personagem, né? Já que o tema é personagem. Então, para fechar, eu vou te contar. Leiam muito. Leiam bastante, né? Pesquisem muito e leiam. Não tem e sente para escrever, porque o livro ele não sai, você tem que sentar e escrever, mas antes ler muito e pesquisar muito sobre a sua personagem, né? Quem é, o background, o histórico para a sua história. Quando ela começar, ela já tem um porquê de todos aqueles conflitos que já acontecem. Tem uma bagagem, não é aquilo que você está escrevendo só. Tem um porquê, né? Não é Sim. o porquê daquilo tudo ali que você está escrevendo, que mostra quem é o personagem, que é a ação. E o diálogo também é muito importante, né? Como escrever. É verdade. Poxa, Célia, eu tô com dois pesos aqui, né? Uma felicidade, porque a gente conversou sobre esse livro, que a gente já está divulgando, como você disse aí, há 6 meses já. A gente fez uma entrevista antes, né? Uma live falando desse seu livro, da expectativa dele ser lançado. E, gente, eu tive o privilégio, eu me sinto privilegiada de ter lido esse livro antes. E eu realmente gostei do livro do início ao fim. Os detalhes, o final, o pós, a trama envolvida, foi muito bom. E foi assim, eu posso dizer que foi um dos melhores livros que eu li nesse ano, porque foi algo totalmente inesperado. E triste porque não foi lançado agora em dezembro, né? A gente ficou chateada porque já era pra gente estar com os livros aqui para divulgação e tudo mais. E tudo isso aconteceu, a pandemia aconteceu. E a gente não tinha como prever isso. Quando a gente fez a live, não tava no começo, né, Célia? Acho que tava no começo, né? No começo da pandemia, a gente achava que ia ser mais rápido, mas não A gente foi. não sabia de nada. Não sabíamos de nada. Mas eu tô ansiosíssima pro lançamento, pra gente fazer esse lançamento acontecer, de divulgar esse livro que precisa ser lido. É muito gostoso, gente. É uma leitura muito boa. Principalmente porque a personagem principal é uma mulher assim, admirável, de se inspirar para a gente gostar mesmo, divulgar e mostrar que a gente tem que mesmo ir para cima, que a gente tem que conquistar o nosso local. Amei a sua trama. Você sabe, eu falei para você que sonhei com o livro, eu fiquei brava no livro, odiei o Brand durante quase todos os livros, até ele se redimir lá no final. E a Júlia eu me apaixonei desde o começo, né? Então, a gente tá com esses pesos aí, essa expectativa do lançamento, até porque a capa é linda, gente. A capa é linda. Eu já falei que eu tenho problema com capa, né? A capa é muito boa. Eu também participei, né, da seleção e gostei muito do final, do resultado final da capa. Tem tudo a ver com a história, a cor, né, e tudo mais. Tudo mais. Muito eu espero que seja um sucesso. Por você ter me convidado desde a primeira vez. Obrigada pelo convite agora também, pela parceria. Eu sou muito, muito agradecida pelo espaço e por tudo, né? Porque você também tem me ajudado muito, assim, com muitas ideias, assim, no privado, gente, no privado, a gente se fala muito. E é verdade, a gente conversa bastante. É muito legal, assim, conversar com vocês todas que são do mercado e ouvir também, né? Ter esse feedback é muito importante, assim, para quem escreve, ter esse retorno, porque não é... Na verdade, vender o livro é muito importante, é claro, você quer seu nome no mercado, mas o importante, o objetivo é que as pessoas gostem da leitura, né? É a leitura, é o conteúdo, é o livro que interessa. Então, esse, para mim, não tem preço. Esse retorno é o que, para mim, é o mais importante. É verdade. Eu já estou ansiosa com o livro que nem começou a ser escrito, até porque o amigo da Júlia, gente, ele tem todos os traços de viking. Quem que não gosta de um viking na história, né? Exato, ele é, né? Ele é bem nórdico, assim. Eu fiz ele bem nórdico, sem pensar que ele ia ter um livro, na verdade. Mas agora ele vai ter um. E agora eu tenho que continuar com esse, que ele apareceu assim, e ele é bem
Ele é bem nórdico, assim, tem um colorido bem nórdico. Já a Valentina, ela é mista, né? Ela é latina, ela tem origens mexicanas com libanesa. Ela é latina, bem latina. Então vai ser assim uma misturada bem legal, eu acho. Com certeza. Eu tô ansiosa, já que a primeira misturada deu certo, a segunda, então vai ser uma explosão. Eu espero que seja assim, uma explosão lá no México, bem latino. Que bom. Verdade, Célia. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua parceria, pelo seu tempo aqui, né? Eu sei que você está 4 horas para frente, então deve estar cansada já. 11, quase 11 horas da noite. Quase 11 aqui. Olha isso. Mas valeu. Socorro. Eu amei, amei. Eu sempre adoro fazer live com você. Aliás, eu só fiz live com você até agora. Adoro. Pode me convidar. Beijo. Vamos convidar, vamos conversar muito mais vezes e fazer esse livro ir para frente. Gente que participou da live, muito obrigada pela parceria, por estar aqui, querendo conhecer esse projeto. Eu acho muito importante a gente colocar os escritores aqui para conversar com vocês, porque é a forma de vocês entenderem mais o processo, se identificarem mais com os escritores. Então, acho que vale muito a pena. Obrigada por vocês estarem aqui e estar apoiando essa série de lives, que é praticamente uma todo dia. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. Estão sendo ótimas. Eu já vi algumas, eu estou gostando muito, muito mesmo. Que bom, mais uma pessoa que aprovou o projeto. Aprovadíssimo. Feliz por isso. Tá bom. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Bom descanso, Célia. Bom descanso para todo mundo. Bom sábado. E até a próxima live. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.